Aleluia. Vamos lá então, capítulo 15 do Evangelho de João. Nós lemos na abertura do culto a tradução Almeida Revista e Corrigida. Agora vamos ver a tradução Nova Versão Almeida Atualizada, tá bom? A grande diferença das duas traduções quanto a esse texto está na utilização das expressões. A corrigida, Almeida Corrigida, ela usa a expressão estar em Cristo, estar em mim, né? E a NAA, ela usa a expressão permanecer em mim, ok? E eu entendo que foi boa essa correção, porque a expressão permanecer em Cristo, ela é muito mais abrangente do que o estar em Cristo, ok? O estar pode dar a entender que é um comportamento que você entra para Cristo e pronto, está resolvido. Continua estando em Cristo, não, é como se não demandasse mais nenhum esforço nosso. Isso não é verdadeiro. Demanda muito esforço de nós e por isso houve uma alteração, tá? Eles pegaram uma outra palavra lá do grego, um outro conceito do grego, que é o conceito de permanecer, para substituir o presente do indicativo do verbo estar. Então, onde está escrito estar em mim, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, aí vem a NAA e diz, se vocês permanecerem em Cristo, né? Se vocês permanecerem em mim, se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, ok? Sem problema? O sentido, nós vamos comentar sobre isso, é bem mais abrangente. Então, eu vou fazer a leitura, porque já foi lido o texto na abertura do culto. Vou ler rapidamente até o versículo 17. Tá bom? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem produzir frutos, se não permanecerem em mim. Até porque ele declarou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, meu pai é o viticultor, ok? Permanecer nele é permanecer na videira. A videira é um simbolismo, né? Quinto, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso aí está falando de escatologia bíblica, né? Condenação ao inferno, né? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Gravem essa palavra fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei
a vós, ou vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria seja completa em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? É um texto imenso, né? Vamos tentar escavar aqui nesta terra com a ajuda do Espírito de Deus. É muito importante vocês compreenderem que quando Jesus ele dá a ideia de dois instrumentos nas mãos do Pai. O primeiro instrumento, um facão para cortar. O segundo instrumento, uma tesoura. Já viu tesoura de jardinagem? Para podar, né? Aparar, limpar os galhos. Jesus diz em linguagem figurada: eu sou a videira verdadeira, ele. Vocês são os ramos, ou as varas, ou, numa linguagem mais brasileira, os galhos, né? Toda vara, todo ramo, todo galho que não der fruto, meu Pai o cortará. Esse corte aí, ele não é fruto da maldade de Deus, porque Deus é bom. Ele é fruto do aspecto de Deus ser justiça. Então, é um julgamento, ok? É juízo de Deus ele chegar diante da videira, perante Jesus Cristo, e nós, os galhos dessa videira, os ramos dessa videira, Deus não encontrando frutos na nossa vida, ele vai nos cortar. Observem, na tradução ao meio da Revista Corrigida, aquele que estiver em mim e não produzir frutos, ele a corta. Quem é o ele? É o Pai. Quem é o Pai? O agricultor, o lavrador. Ok? Jesus é a videira. Então, há duas obras que Deus faz sobre nós, os galhos. Nós estamos enxertados na videira. Nós estamos conectados na videira. Dentro de nós corre a seiva da videira. O que dá vida à árvore da videira é a seiva que corre da raiz para o caule e para os galhos e para as flores e para os frutos e para as folhas, né? Então, todas as partes da árvore videira, para ela ter vida,
em todas as pontas, em todas as partes, corre uma seiva de vida dentro da árvore, que parte da raiz, sobe para o caule, espalha-se pelos galhos, produzindo flores, produzindo folhas, mas tem que produzir fruto. Lembra de Jesus em frente a uma figueira? Quando ele viu de longe aquela figueira toda cheia de paisagismo, cheia de paisagens, cheia de folhas, né? Ele acreditou que ela estivesse com frutos e ele ficou muito irado com ela, porque ela não tinha fruto algum. E ele a matou ali, ele a amaldiçoou ali, traçando um paralelo entre aquela figueira e a videira. Lá na figueira foi Jesus quem amaldiçoou, foi Jesus quem matou, foi Jesus quem destruiu. Agora na videira, o juízo de Deus vem sobre os galhos, que somos nós, os cristãos. Ok? Na linguagem da NAA, ramos. Na linguagem da Almeida Revista e Corrigida, ele chama me ajudem, varas, isso. Varas, galhos, ramos, só muda a terminologia, a mesma coisa, ok? Fala de nós, os cristãos. Nós estamos conectados na videira, ou seja, a nossa fonte de poder é Jesus Cristo. A nossa fonte de autoridade é Jesus Cristo. Você talvez fale assim, pastor, não é o Espírito Santo, Jesus não está lá na glória reinando? Sim, mas entenda, não há 3 deuses, há um só, ok? E o Espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele muitas vezes na Bíblia, ele é tratado como o Espírito de Jesus Cristo, ok? Porque há um único Deus, unissubsistente em 3 pessoas, mas não há 3 deuses, é um único Deus. Então, a videira é Cristo, ok? A videira é Cristo. Então, nós recebemos a seiva da videira. A vida que está em Cristo, ela corre em nós, ok? Sem problema? Ela corre em nós. Então é fundamental nós compreendermos quando a Bíblia Sagrada diz, pegar aqui a corrigida, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Ele não tira simplesmente, ele corta. Ele corta, arranca, tira, mas cortando. Esse corte é juízo de Deus. Ok? Na tradução da NAA, ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele a corta. E depois vai dizer, e todo ramo que der fruto, ele poda, ele mete a tesoura, ele limpa para que dê mais frutos. Entenda o seguinte, tanto o corte quanto a poda doem, ou deveriam doer. Mas, do ponto de vista bíblico, o corte, ele não dói. O que dói é a poda, é o limpar. Por que eu te afirmo que o corte não dói? Porque o corte, quando é feito, ele é feito em cima de alguém que está conectado à videira, mas está morto. Ele não produz fruto. Ela não produz fruto. Jesus, olha que coisa séria que ele está dizendo. Ele está dizendo que
é bem possível alguém estar nele, ser cortado dele, porque não dá frutos e lançado no inferno. Isso destrói um monte de pregações, teologias que estão aí pela igreja. Por exemplo, nada nos separará do amor de Deus. Como assim? Como nada? Não, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele disse que nada nos separa. Ele não falou isso. Ele nunca usou a palavra nada. Ele usou uma série de coisas que não têm poder de nos separar do amor de Deus. Mas ele não disse que o pecado não tinha poder de nos separar do amor de Deus. Por isso ele não usou nada. E esse nada foi enfiado aí pela goela dos pastores nos crentes, e os crentes vomitam isso aí. Tornou-se um mantra evangélico. Um mantra evangélico. A Bíblia é muito clara. Lá no Velho Testamento, Isaías, que diz: o pecado tem poder para nos separar de Deus. Isso é literal. Isso não é interpretação, é literal. Então Deus não poderia no Novo Testamento dizer nada. E ele também não poderia dizer nada no Novo Testamento, porque em João ele está dizendo que ele corta aquele que está em Cristo. Olha o que Deus está dizendo, que estar em Cristo não é uma posição segura. Meu Deus. Não é uma posição segura. 100% você está em Cristo. Por quê? Porque existe a poda que não ameaça tua eternidade, mas além da poda que não tem ameaça, né? A utilização da poda para limpar os galhos, apesar de doer, ela é feita por Deus para que as pessoas cresçam espiritualmente, para que as pessoas amadureçam espiritualmente, para que as pessoas que dão frutos de 1 a 30 passem a dar frutos de 1 a 60. Os que dão de 1 a 60 passem a dar de 1 a 100. Ou seja, o propósito é positivo. Não é propósito de julgamento. A poda nunca é propósito de julgamento. Ah, mas pastor, dói. Eu concordo, dói. Muitas vezes Deus usa a poda na nossa vida para nos retirar algo, nos retirar do convívio de alguém, para que aquele alguém não atrapalhe a nossa vida. Muitas vezes Deus poda a nossa vida, arrancando da nossa vida algo que nós amamos, queremos muito, e Ele diz: chegou, se despede. Se despede. Ah, eu gostaria tanto daquela casa. Deus bota uma prova para aquela casa sair da tua mão. Porque tu ama demais a casa, não produz fruto para Deus. E aí Deus, através disso, você vai começar a produzir frutos. Você está entendendo? Então foi uma poda, porque veio para o teu bem. Não é juízo de Deus, não é julgamento de Deus, não é justiça de Deus. Agora, o corte é julgamento de Deus. Então Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele atira. Ele atira e faz o quê? A Bíblia está dizendo: lança no fogo para ser queimada. Que fogo é esse? É o fogo do inferno. É Deus julgando a pessoa, rejeitando a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é estéril.
ela está conectada à seiva da vida espiritual, que é Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. A seiva corre dela, mas ela é estéril. Ela se recusa a produzir frutos, ou porque é acomodada, ou porque é preguiçosa, ou porque o cara é vagabundo, está acostumado a não fazer nada e não faz para Deus também. Por alguma razão, a pessoa não produz fruto para Deus. É um homem sem testículo. Eu me lembro uma certa feita lá em Levítico, capítulo 10, Deus disse para Moisés, Moisés, eu marquei aí vários filhos de Arão. Eu não quero que esses que eu marquei ministrem na minha casa, ministrem ao meu povo. Eles podem comer do pão, podem se fartar de comer, não tem problema, podem ter comunhão comigo, mas me servir, não. Aí Deus diz, eu fiz um com cabeça grande, o outro com perna comprida, braço curto. Não vou entrar nisso porque não tem a ver agora com a aula. Mas há um deles lá, um grupo dos filhos de Arão, que Deus disse assim, os testículos desses aqui estão esmagados, ou seja, estão destruídos. O testículo é onde está o poder reprodutivo do homem. Não é? Observa, é muito comum você olhar uma criança e reparar que a criança nasce com a índole do pai ou com a índole da mãe. Em outras palavras sintéticas, é possível, é natural que características personalíssimas de um pai e de uma mãe se reproduzam nas crianças, nos filhos. No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, quando vem até a videira, o Pai, Deus Pai, quando Ele vem até a videira, Jesus disse que Ele é o lavrador, Ele é agricultor. E a Bíblia diz que Ele vem até a videira. Quando Ele vem, Ele quer observar os galhos da videira, porque o filho Ele já conhece. O filho já fez a obra. Foi obediente até a morte. O grande problema de Deus é se nós cristãos, conectados que estamos na videira, se nós reproduzimos as características personalíssimas do Filho de Deus em nós. Por quê? Por que a seiva da videira precisa passar através de todas as partes da videira? Obviamente, também pelos galhos que somos nós. Por que nós precisamos ter a seiva da videira? Precisamos ter o sangue de Jesus na nossa vida. Por que razão? Para que, junto com o sangue, venham as características de Jesus. E o Pai desce à terra, Ele vai até a videira, Ele vem até a nossa presença, examina-nos a qualidade dos galhos, dos ramos, que somos nós, e Ele tem um único olhar, o olhar de perceber ou não, detectar ou não, comprovar ou não, se dentro de cada galho há dentro de nós uma reprodução das características de Jesus. A essas características de Jesus, que o apóstolo Paulo foi o discípulo que recebeu a revelação de quais seriam, o apóstolo Paulo redigiu capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23. É o amor, é a paz, é a bondade, é a benignidade, a mansidão. E vai embora, ok? Estão ali todos os frutos do Espírito. O que são frutos do Espírito? São características
próprias de Jesus Cristo, que Deus encontrou em Jesus Cristo aqui na terra, e Ele quer encontrar, e Ele quer que nós sejamos reprodução dessas características. Se nós não amamos, nós não estamos produzindo fruto. Quando Deus percebe que nós não produzimos um fruto, produzimos outros, mas não um fruto. Como tem frutos que produzimos, o que é que Deus faz? Deus poda. Deus nos faz sofrer perdas. Deus nos faz experimentar perdas para abater o nosso eu, abater o nosso ego, para nos entristecer. E a partir do nosso entristecimento, a gente busca a palavra de Deus para entender o que Deus quer construir em nós. A poda tem esse significado. Agora, quando a vida do cristão secou-se por completo, quando ele se recusa a produzir qualquer que seja o fruto, aí Deus vai cortá-lo da videira. Cortá-lo da videira é jogá-lo nas trevas do inferno, onde ele será queimado. Aleluia. Então, cuidado. Por onde você vai por aí ouvir pregações, nada nos separará do amor de Deus. Cuidado. Isso é heresia. O único interessado nessa heresia é o diabo. Outra heresia. Crente uma vez salvo, salvo para sempre. O cara está lá na igreja achando que está seguro. Está nem aí para fruto. Nem sabe o que é fruto. Fruto para ele é banana. Entende? Nem sabe. Como crerão se não houver quem pregue? Como? Como? Crente uma vez salvo. Vem cá. Toda vara em mim. Ou seja, é crente em Cristo Jesus. Ele está falando com os discípulos. Os discípulos estavam em Cristo. Ele não está falando para fariseu. Ele não está pregando esse texto aqui para ímpio. Ele está pregando para crentes, discípulos dele. Entenda. Todo galho, todo ramo, toda vara em mim. Então, peraí. 2 Coríntios 5,17 resolve o problema. Por quê? Lá está escrito assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Mas tem um problema. Como conciliar 2 Coríntios 5,17 com esse texto aí? Toda vara em mim que não der fruto, ele a corta e lança no fogo. É fácil conciliar. Como é que você vai conciliar? Entendendo que há um segredo, há um mistério que Deus está te revelando hoje. Você pode ser igreja, você pode estar em Cristo, mas isso por si só não te dá segurança total. Porque o que te dá segurança total é estar em Cristo, ser nova criatura, mas, segundo o Evangelho de João, capítulo 15, essa segurança será total se você tiver frutos. Frutos.
Se não tiver frutos, veja, a salvação, ela não é simplesmente um ato posicional. Eu agora estou em Cristo. Acabou. Vida nova, vitória, prosperidade, só bênção. Calma, calma. Vamos ver a Bíblia por completo. A Bíblia diz que você pode estar em Cristo e Deus descer junto a você, na tua casa, na tua igreja, investigar se em você há frutos que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz, se Deus não encontrar esse fruto, se Deus vê que você está completamente seco, Ele vai te queimar com o fogo do inferno. Esse evangelho não está mais em moda. Não está mais em moda. Isso vai provocar uma tragédia no dia do arrebatamento inimaginável. Inimaginável. Espírito de engano em muitas igrejas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem poder, mas não querem poda. Os seres humanos, de um modo geral, todos nós queremos, vamos dizer assim, bênçãos, mas nós não queremos ser confrontados. Nós queremos o céu, mas não estamos preocupados se nós estamos parecidos com Jesus ou não. Não estamos preocupados. A Bíblia diz que Deus está intensamente preocupado. A Bíblia diz, se Deus desce a tua presença, e Ele descer aqui é simbolismo, porque Deus sabe de tudo, de onde Ele está, não precisa descer para lugar nenhum, mas é simbolismo. Se Deus vem à videira, e Ele encontra você conectado na videira, encontra a mim conectado na videira, mas sem fruto, eu corro o risco de ser cortado na terra. Lembra de João Batista? A pregação dele? Eis que o machado está posto à raiz das... Quem são as árvores? Nós. É como se João Batista estivesse dizendo, ei, cristão, cuidado. Porque o machado de Deus está posto no teu pé para cortar raiz e tudo. Veja, por isso que na NAA eles preferiram o verbo permanecer. Porque o verbo permanecer te dá uma capacidade de enxergar com mais nitidez esse pertencimento. Agora saiu. Esse pertencimento, ele precisa ser enxergado. Esse pertencimento não é um ato isolado de uma declaração vocal. Senhor, Senhor. Por que não? Porque Mateus 7:21 diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o que eles não produziram? Frutos. Olha que perigo. Você pode estar na igreja, fazer coisas para Deus, até com sinceridade, e não produzir fruto. Fruto não é vir à igreja. As pessoas vêm à igreja, às vezes vêm até, muitas vezes, e acham que estão apresentando seus frutos a Deus. Isto não é fruto. Isto não é fruto. Fruto é Gálatas 5, 22 e 23.
Fruto é amar o teu irmão. Fruto é você expressar bondade, como se Cristo fosse. Fruto é o cara ser mal contigo e você ser bom com ele. Expressar benignidade. Fruto é você ser diferente do teu irmão e tolerar a fraqueza do teu irmão. Ajudá-lo a se pôr de pé e não condenar, fofocar o erro dele para acabar com ele, ferir com a reputação dele. Entenda, fruto não é vir à igreja. Fruto não é falar em língua estranha, rodopiar, dar cambalhota. Fruto é caráter. Não é carisma. Fruto não é dom. Entenda? Não é dom. Fruto é algo que você vai querer construir, crendo que a seiva da videira corre no teu corpo. Entende? Fruto é caráter, não é carisma. Você pode ter o poder de Deus, ter a unção de Deus, você tem carisma, mas pode não ter caráter. Olha o rei Saul. Era ungido de Deus. Era profeta. Tinha carisma. Era, se fosse hoje, chamariam, é um crente carismático, pentecostal. Só não tinha fruto, porque não tinha caráter. Qual é o caráter que Deus quer encontrar na minha e na tua vida? O de Cristo, do Filho dele. Como é que eu formo um caráter semelhante ou igual ao de Cristo? Se eu construo cada fruto de Gálatas 5, 22 a 23. Aqueles 9 frutos lá, eles têm que aparecer na minha vida. Eles precisam aparecer na tua vida. Porque o conjunto daqueles gomos, porque ali há um fruto só, ok? O conjunto daqueles gomos, daquela laranja, fruto, a cada um daqueles gomos, todos unidos, formam o caráter do cristão. O caráter que Deus espera encontrar na minha vida é pela reprodução daqueles gomos de um fruto do Espírito na minha vida, na tua vida. Aleluia. É possível estar em Cristo e ainda assim ser cortado da videira. Uau! Isso é proibido pregar na maioria das igrejas aí. Se eu for chamado para pregar, nunca mais me convida. Estraguei a igreja do cara. A igreja ia para o inferno junto com ele. Evangelho falso. Evangelho que exalta o homem. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Isso é um segredo ignorado dentro do cristianismo. O cristianismo do século 21 e do 20 também, eu vivi os dois, né? Alguns aqui são também vêm lá do 20. Desse século e do anterior, esse cristianismo é o cristianismo da superficialidade. Você quer encher uma igreja muitas vezes, não é sempre, porque o Senhor é fiel e Ele prospera também as igrejas fiéis de um evangelho sério. Mas na maioria das vezes, muitas igrejas estão lotadas pela superficialidade do evangelho. Uma superficialidade tão grande que o pastor prega aquilo que as pessoas querem ouvir, que não contraria, e não aceita que ninguém vá para aquele púlpito pregar
e colocar um espelho diante do povo de Deus, para cada um se autoexaminar. Não aceita. Há exceções? Muitas. Mas neste século atual e no anterior a mesma coisa acontecia. A superficialidade. A superficialidade da vida cristã é a causa de Deus cortar o galho da videira. Deus sentenciá-lo ao inferno. Desistir completamente. Por isso eu te falei no início da mensagem, do estudo, esse corte, ele não dói. Deus não fica triste com esse corte. Sabe por quê? Porque a pessoa está morta. Ela não sente nada. Quando a melhor notícia para quem é crente, está conectado na videira, está produzindo frutos, a melhor notícia é que quando Deus chega na videira e Ele me encontra e te encontra conectado, conversa aí não, tá? Quando encontra conectado, Ele vai olhar para os frutos que eu e você produzimos. E aí é onde as pessoas se entristecem, porque as pessoas pensam assim: caramba, por que eu estou passando por isso agora? Eu não merecia passar por isso. Não faz sentido eu estar passando por isso. Saúde. Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Aqui vai a resposta de Deus para a tua vida. É porque Ele viu frutos em você. Se Ele não visse frutos, Ele te cortava definitivamente. Mas Ele olhou para você e viu bons frutos na tua vida. E Ele quer continuar investindo em você. Ele vai prorrogar o teu tempo na terra para investir em você. Ele crê, Ele acredita que você vai dar mais frutos e melhores frutos ainda. Quando Deus chega a essa compreensão, Ele vai podar. E a poda dói. Entende por que as pessoas não entendem? Porque a poda dói, o corte não dói. Porque a pessoa está morta. Como na poda a pessoa está viva e ela é frutífera, Deus vê que ela pode aumentar ainda esses frutos em quantidade e qualidade, então Deus vai investir. Aí Deus vai mexer com a tua essência, vai mexer com a minha. Posso dar testemunho? Ou dou de Abraão, Isaac e Jacó? Estava eu feliz lá em Miami, morando, e eu tinha alcançado um sonho. Comprado uma casa, que não me custou nada. Já dei esse testemunho aqui. Custou nada. Uma casa de $400 mil. Não vou dar testemunho do porquê custou nada, porque senão vai gastar tempo sem necessidade. Mas não custou nada. E eu comprei também uma suíte dentro de um hotel em Miami. Cash. Pau. À vista. Realizado. Realizado. Por quê? Porque eu era filho de um homem que tinha muito patrimônio. E eu não tinha nada. Eu tinha meu apartamentinho. Olhe lá. Sabe Deus como é que eu e Vera conseguimos comprar aquele apartamento ali. E pagá-lo. Bom, o fato é que, de repente, do nada, eu estava com a igrejinha lá em Orlando, vindo aqui estava pastor Josué, tá tudo bem, tranquilo, pegando avião, com mais tempo de voo do que urubu, cheio de horas, dias e meses e anos, fiquei lá 14
14 anos, vindo aqui todo mês, que vidão. Deus bancando tudo, glória a Deus, me dando salário, me dando verbas dentro do salário, né? País comandado pela esquerda, verba. Tá legal. Aí, de repente, nasce um desejo no meu coração. O desejo de vender a casa em Orlando, vender a suíte do hotel em Miami, para comprar um imóvel para a família residir em Miami, que é muito mais caro do que Orlando. O que eu não sabia é que era Deus já preparando a minha saída da América. O dinheiro que eu arrumei na venda da casa, o dinheiro que eu arrumei na venda da suíte do hotel, evaporou entre os meus dedos, sumiu, que eu não dei nem conta para onde foi. Uma grande parte do dinheiro foi socorrer um filho que estava à beira da falência. Entrou num golpe. Apesar de eu avisar, não adiantou nada, né? E aí o que é que acontece? Eu vim para o Brasil. Era pandemia. A igreja aqui estava dentro de um buraco. O Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo todo, né? E aí eu tive que assumir a igreja. E Deus nunca mais permitiu que eu comprasse nada lá. Você está entendendo? Deus tinha um projeto de eu voltar a produzir frutos no Brasil. Eu fui em Vila Valqueira numa oração. O pastor, me ajuda o nome dele aí. Foi professor no seminário lá da Assembleia. Bom, o pastor Camilo, grande homem de Deus, vaso de Deus. Eu cheguei na oração e eu fui convidado para ser o pregador daquela oração na casa de uma irmã famosa. Essa oração é famosa no Brasil todo, lá em Vila Valqueira. Hein? Solange? Solange. Então, e o Camilo estava. E eu cheio de desejos e planos, né? Como disse para vocês, econômicos e tal. Quando eu chego na oração, ele bota a mão nas minhas costas e diz assim: você pensa que teu chamado acabou no Brasil, não é? É bom você preparar para voltar. A casa de Orlando saiu entre esses dedos. Doeu muito. 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 Porque essa casa tinha sido promessa de Deus para ela. Isso confundiu minha cabeça. A suíte do hotel, eu comprei à vista. O dinheiro evaporou entre os dedos. Era Deus podando. O que iria me atrapalhar da minha vinda para o Brasil. Você está entendendo? Tu imagina eu aqui, com casa lá, suíte de hotel, e olha a bagunça na minha cabeça. Na hora bateu uma tristeza absurda. Entende? Hoje eu entendo isso em João 15. Foi necessário para que eu continuasse a produzir frutos aonde Deus queria. Então, veja, a poda não é uma coisa que seja para o teu mal. Não é por maldade de Deus. Não foi por maldade de Deus que Deus fez o patrimônio diluir nas minhas mãos. Foi por um propósito. O nome disso na Bíblia é poda. Ela dói. E quando dói é um bom sinal. É sinal que Deus não está te cortando. Aleluia. Estão entendendo? É sinal de que Deus não está te cortando. Ele não está te julgando.
Ele não está aplicando a justiça sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Não se entristeçam com Deus quando isso se cumprir na tua vida. Talvez isso vai se cumprir na tua vida, você perdendo algo que não tem nada a ver com patrimônio, mas pode ser uma perda qualquer. Pode ser alguma ferida que vá se abrir no teu coração. Pode ser qualquer método que Deus pode usar para tentar te mostrar que é necessário o tempo em que você será atraído por Ele. Atraído. Isso é bom, porque Deus vê em você frutos. E Ele não está feliz com a redução dos frutos. Segundo alerta. Se Deus não estava feliz com a redução dos frutos no meu ministério, Ele pode não estar em algum momento feliz com a redução dos teus frutos. Toma cuidado com isso, fica ligada. Você é obreiro de Deus, fica ligado. Porque se houver uma redução nos teus frutos, é a vida de oração que para, ou desestabiliza. É o jejum que a pessoa nem lembra mais quando jejuou. É a comunhão com a igreja onde a pessoa não se sente obrigada a investir mais nessa comunhão. Quando vai, muito é a Santa Ceia do Senhor. Quando esses sinais concretos de evidência de quebra de frutos acontecem, cuidado com a poda. Porque Deus vai podar por amor. Por amor. Por amor. Deus, por amor, não vai deixar você investir na frieza espiritual. Deus, por amor, não vai deixar você tornar-se um crente morno, sujeito a ser vomitado de sua boca. Ele, por amor, não vai permitir. Mas nós somos problema. Por que somos problemas? Queremos poder, mas não queremos poda. Queremos crescimento espiritual, mas não queremos confronto. Eu não gosto quando o pastor me confronta. É bom que eu te confronte. Pior vai ser se Deus te confrontar com a poda. Eu não tenho poder, né, para inaugurar uma etapa de poda na tua vida, mas Deus tem. Deus tem, Ele transforma uma noite maravilhosa de céu estrelado numa tempestade em meia hora de tempo, em 15 minutos. Num mar caribenho, Ele levanta um furacão. Eu, uma certa feita, estava dormindo em casa, lá em Orlando, e acordei com uma aflição de alma, não sabia o que era, não é? E eu não descobri até hoje o que era. Mas uma coisa naquela madrugada estava acontecendo. Na cidade de Lake Mary, a 50 quilômetros da minha casa, uma igreja foi arrancada na madrugada por um tornado. Só o púlpito ficou. Engraçado, né? No dia seguinte, todos os jornais de Orlando mostrando o púlpito e tudo destruído em volta. Talvez Deus quisesse que eu estivesse de joelhos para interceder. É possível. Entende? Tudo muda pelo poder de Deus. Tudo muda numa fração de momento na tua vida e na minha vida. Aleluia.
Por isso é necessário permanecer em Cristo. A grande chave é essa, é o permanecer em Cristo. Cuidado com esse pertencimento. Agora acertei de primeira, que glória. Pertencimento oral. Senhor, Senhor. Lembra Mateus 7:21? Todos que chamaram Jesus Senhor, Senhor, e Deus não viu frutos, eles foram atirados nas trevas. Olha aqui. A Bíblia diz que você pode trabalhar para Deus a vida inteira, se dedicar a vida inteira. Se Deus não encontrar frutos do caráter de Cristo em mim ou em você, Ele nos corta, joga para ser queimado no fogo. Agora olha o que eu vou te dizer, que a palavra de Deus prega. Ele vai tratar você como se nunca tivesse te conhecido. Lembra de Jesus falando para esses de Mateus 7:21? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, então, obra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Mas como nunca conheceu? Olha, no dia que, depois você confere com isso na Bíblia, no dia que Saul foi assassinado na guerra, na mesma guerra, morreu Saul e morreu o filho dele, Jonatas. Quando deram a notícia para o rei Davi, o rei Davi caiu de joelhos, em pranto. Sabe o que ele declarou de joelhos para Deus? Montes de Gilboa, que receberam o sangue do rei Saul, que morreu como um ímpio, morreu de tal maneira como se Deus nunca houvesse antes o conhecido. Uau! Depois confiram a palavra. Essas palavras saíram da boca do rei Davi. Quando Deus corta alguém da videira, por não encontrar frutos, Ele trata a pessoa no mesmo nível em que Deus trata quando perdoa a pessoa em relação aos pecados dela. Como é que Deus trata os nossos pecados quando Ele perdoa? Deles eu não me lembro mais. Ou seja, na mente de Deus, Ele não fica trazendo a memória, se remoendo, rosnando, com raiva do teu passado, do meu passado. Não, Ele simplesmente apaga. Ele pega os pecados da pessoa e joga no mar do esquecimento. Agora ouve o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus faz a mesma coisa na vida daquele que Ele corta, por não ter fruto, por não encontrar fruto. Aleluia. Então, eu escrevi aqui, é possível estar em Cristo e ainda assim ser cortado da videira, se não houver fruto na vida da pessoa. Fruto, vou repetir, não é vir à igreja, não é ter confessado o nome de Jesus. Porque se está em Cristo é porque confessou. Se está em Cristo é porque se converteu. Se está em Cristo é porque já foi batizado, está tudo completo. Se está em Cristo é porque tem o Espírito Santo, está tudo nova criatura, está tudo certo. Tudo certo. Agora, é preciso ter cuidado
com os frutos. Deus quer ver o caráter de Cristo em nós. Deus quer esses frutos do caráter de Cristo reproduzidos, todos eles em nós. Todos eles. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quando nós damos muitos frutos, isso glorifica a Deus. É possível que a pessoa esteja na equipe de louvor, esteja como pastor da igreja, esteja como diaconisa, como missionária aqui na igreja. É possível que a pessoa ocupe essas posições e essa pessoa, por não ter fruto, ela seja cortada. Porque é necessário que a igreja entenda, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de ter o caráter de Cristo Jesus. Nós precisamos de edificar nossas vidas à semelhança de Jesus Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que os nossos frutos, muitos frutos, glorificam a Deus. É bem possível que pessoas que glorificam a Deus com glória e aleluia, não glorificam a Deus com frutos. Olha que controvérsia horrorosa. É possível que Deus chegue à videira, ele encontre um crente pentecostal arretado, canela de fogo, que dá rodopio, pula cambalhota, entrega visão, revelação, e a revelação se cumpre, a visão se cumpre, e ele é uma bênção no louvor também. É possível que ele não tenha fruto, ou parou de produzir frutos. Eu te pergunto, esse crente está glorificando a Deus? Olha o que Deus vai te dizer. Mais do que o glória a Deus e aleluia com que você brada, mais importante está a glorificação que eu recebo de você, diz Deus, quando eu vejo fruto na tua vida. Por isso é que Jesus disse: esse povo me honra de língua, de boca, de lábios, o coração está afastado de mim. Então, igreja, eu posso arriscar te dizer, estar em Cristo, permanecer em Cristo, é uma questão de coração. É uma questão de coração. Aleluia. É um posicionamento do coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Versículo 5. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus é glorificado quando damos muito fruto. Esse é o glória a Deus e aleluia que Deus quer ouvir, bradar. É o glória a Deus e aleluia do teu coração, da tua vida, não simplesmente da boca. Glorificar a Deus com a língua é fácil, glorificar a Deus com os lábios é fácil. A parte difícil é glorificá-lo através dos frutos. E a Bíblia é muito clara, ela não diz Deus é glorificado com alguns frutos. A Bíblia diz que Deus só é glorificado quando nós estamos dando muitos frutos.
O plano de Deus é que você dê muitos frutos. É que todos aqueles frutos de Gálatas 5 se cumpram na tua vida, se cumpram no teu ministério, se cumpram no teu chamado. Aleluia. Assuma um posicionamento diante de Deus, que seja um posicionamento concreto, verdadeiro. Fruto é obediência. Fruto é transformação. Deus quer ver metanoia, mudança de caráter, mudança de mentalidade, mudança de conceitos e valores. Os conceitos e valores deste mundo são os de Cristo? Não. Por isso é que Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque os conceitos e valores do mundo não são os de Jesus. Os conceitos e valores e filosofias do coração das pessoas que estão no mundo não tem nada a ver com o coração de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, recebam essa palavra nessa noite. Jesus disse que nós temos que permanecer nele. Aqueles que permanecerem em mim, ou seja, o permanecer, ele fala de não simplesmente estar estaticamente paralisado. Não, permanecer é um verbo que exige esforço, demanda de nós devoção, demanda de nós compromisso. Permanecer demanda de nós esforço, atividade, mudança de filosofia de vida, mudança de estilo de vida, mudança de caráter. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é fundamental. Aleluia. A Bíblia diz que vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Uma das razões mais causadoras de Deus se recusar a ouvir oração é essa: falta de fruto. Deus se recusa a ouvir oração. Deus se recusa a atender a oração. Deus se recusa às vezes a abençoar a pessoa. Por quê? Ele não encontra fruto. Jesus disse: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, e você der frutos, tudo que você pedir a Deus, Ele vai realizar. Mas tem que produzir frutos. Há pessoas que querem assumir, elas estão tão confortáveis posicionalmente, vou repetir, posicionadas em Cristo, de forma estática, paralítica, paralisada, sem produzir frutos, e por falta de discernimento, querem a bênção. Como Deus vai abençoar contrário à palavra dele? Quando Deus vai abençoar rebeldia? Quando Deus vai abençoar a pessoa que se recusa a produzir fruto? Quando? Se a Bíblia diz que não são poucos os frutos que precisamos ter, são muitos para nós glorificarmos a Deus. Para Deus ser glorificado pelos nossos frutos, é preciso que sejam muitos frutos. Jesus se aproveitou disso e disse: para que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Dê frutos em nome de Jesus. Fruto é caráter, é obediência, é amar a verdade, é ter um coração semelhante ao de Cristo Jesus. Aleluia. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, conserta o coração, conserta a tua vida de disciplinas espirituais. O púlpito das igrejas está cheio de pregadores que são pesados na balança, encontrados em falta na vida de oração. São encontrados em falta. Porque o que eles pregam não se reproduz numa vida pessoal de comunhão com Deus. Há muitos missionários e missionárias assim pelo mundo. O que ele vive em casa, não se reproduz numa vida de comunhão plena. O que é que Deus está dizendo? Que eu posso ter comunhão com Ele aqui, posso trabalhar para Ele aqui, mas em casa eu posso não ter comunhão. Em casa eu não leio a Bíblia, em casa eu não oro, em casa eu não tenho tempo para Deus. Você está entendendo? Não pode haver um divórcio entre o João que prega e o João que está em casa. A missionária que prega e a missionária que chega em casa. O fulano ou a fulana que é serva de Deus e faz a obra de Deus, e a pessoa que está em casa. Ou seja, em casa eu tenho que ter uma vida que reproduza. Haja uma identidade com aquilo que eu prego. Senão eu sou um fariseu. Por que a gente colocou aí jejum, dias de domingo? Porque jejuar uma vez na semana, olha, fica num nível pior que os fariseus do tempo de Jesus, que eles jejuavam 2. E tem gente que nem domingo é dia nenhum, não jejua. Leonard Ravenhill, ele dizia, pastor que não ora pelo menos 1, 2 horas todo dia, não presta para nada. É casca de banana. Ele morreu dizendo, infeliz é a igreja que tem um pastor desse. Infeliz. Por quê? As pessoas estão acomodadas numa comunhão com Deus que é religião pura e mais nada. É religião. Se Deus não encontra fruto na minha vida, dentro do meu caráter, entenda em nome de Jesus Cristo. Como é que Ele vai crer? Como é que Ele vai agir na nossa vida em termos de abençoar a nossa vida, se isso não se reproduz?